Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Iremos iniciar hoje uma série de estudos nos capítulos do livro do Reverendo Jay Adams. Esse livro que tem por título A Vida Cristã no Lar. Então a nossa série receberá esse título, e nós vamos tratar capítulo por capítulo daquilo que o Reverendo Jay Adams colocou nessas páginas. Vocês podem observar que ele é um livro pequeno, em 2 sentadas, se você ler com vontade mesmo, com disposição, você consegue ler ele todo. Mas ele é muito útil, tem muita informação boa, muita coisa a acrescentar à nossa vida cristã e também à nossa vida no lar, né? Como uma família cristã. Eu não vou falar sobre todos os detalhes do livro, porque vocês precisam comprar o livro para ter a totalidade daquilo que o Reverendo Jay Adams ele transmite por meio dele. Mas nós vamos tratar daqueles assuntos mais pontuais, né? Daquilo que eu entendo que seja de mais importante que o livro trata. Então, hoje nós vamos fazer uma pequena introdução ao livro, né? E tratar do que ele expôs no primeiro capítulo desse livro. Para quem não conhece o Reverendo Jay Adams, neste ano, né, ano 2020, ele está com 91 anos de idade. Ele nasceu em janeiro e esse ano ele já é bastante idoso, está com 91 anos de idade. Então, ele tem uma vida toda nessa área de teologia prática, tá? Na área de aconselhamento, ou seja, teologia prática é a teologia da vida, tá? Teologia prática mesmo da vida, né? Não é só aquela questão doutrinária, mas uma teologia vivencial. E ele tem muitas obras publicadas nessa mesma direção desse livro aqui. Então ele é um homem com bastante conhecimento na área, né? Um homem de Deus, obviamente, e que tem dedicado sua vida toda sobre este assunto, sobre família. Ele tem diversos outros livros muito importantes nesta área. Tá? Nesse primeiro capítulo é muito interessante porque ele vai tratar sobre uma pergunta. Ele inicia o capítulo com uma pergunta, que é uma pergunta retórica, obviamente, e que nos leva a pensar e cair em nós mesmos, né? Porque a pergunta que ele faz ela é muito óbvia, mas ao mesmo tempo nós somos tão cegos porque pensamos que somos, que não conseguimos viver ou ver essa verdade tão óbvia na nossa vida, tá? Seja na nossa vida secular ou seja na nossa vida dentro da nossa casa, com nossa família e até mesmo na igreja, tá? Eu vou lhes dar um exemplo. A pergunta que ele faz leva para essa direção e a pergunta é a seguinte: como você imagina que é uma família cristã, um lar cristão, tá? Então, na maioria da mente, né, das pessoas, eu particularmente também pensava dessa forma, que uma família, um lar cristão deveria ser um lar perfeito, né, onde não há problemas, onde não há um lugar onde reina a paz, o silêncio, né, onde não tem discórdia. Só que nós desconsideramos uma coisa muito importante, que é uma doutrina muito importante e muito clara na Bíblia, né, e o Reverendo Jay Adams ele vai tratar disso, que é a doutrina de que, ainda que nós sejamos representados por Cristo, sejamos salvos por Cristo, que a graça nos tenha alcançado e que nós sejamos perdoados e justificados por Deus, nós ainda somos pecadores. Só que agora nós somos o quê? Pecadores justificados por Deus. Tá? Então, essa condição de pecado, que não é mais uma condição de escravo do pecado,
mas ainda de estar na presença do pecado e ainda ser passivo de cometê-lo, nos faz, obviamente, ofender uns aos outros, e dentro do lar isso também fica muito, muito evidente. Só que o que nós esquecemos é que, por sermos pecadores, embora sendo justificados, nós não deveríamos olhar com horror para a ofensa cometida pelo outro. Por quê? Porque a ofensa cometida como o outro deve ser como um reflexo nosso no espelho, tá? Então nós somos capazes de ofender o outro tanto quanto ele nos ofende. E quando nós não entendemos que nós somos pecadores, tá? Remidos, mas pecadores, e que não vamos nessa vida, isso é uma verdade bíblica, teológica bíblica, e que nessa vida nós não vamos alcançar um nível de santificação total, que isso só vai ocorrer no final, na glorificação. Então, enquanto nós não entendermos isso, nós não iremos compreender qual a necessidade que nós temos de Cristo no nosso lar. Então, o reverendo J. Adams, ele inicia o seu primeiro capítulo, inicia o livro, seu primeiro capítulo, ele conscientiza o leitor de que ele tem que ter a ideia, ter a certeza de que ainda que a família dele seja crente, toda crente, mas são pessoas que são justificadas, mas que ainda assim são pecadoras, tá? Que estão passivas a pecar. Tá? E quando ele levanta essa questão, obviamente, o que vem à mente do crente é o seguinte, tá? Então, qual é a diferença entre a minha família, que somos crentes, e a família do vizinho, que é descrente, que não é justificado pela graça? Tá? E aí ele vai caminhar nessa direção para demonstrar qual é a diferença da família do crente para a família do descrente, ou seja, do lar daquele que tem a Cristo como suficiente Salvador e aquele que não tem a bendita graça do Evangelho de Cristo. Tá? Então, a pergunta agora não é mais o que é um lar cristão. Nós já vimos que o lar cristão, embora sejam pessoas compradas, lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, mas ainda são pessoas pecadoras. E sendo pessoas pecadoras, obviamente elas vão falhar. E é interessante que ele diz que os pais falham, os filhos falham e os cônjuges falham. Tá? Os pais falham muitas vezes por querer que os filhos sejam tão obedientes quanto deveriam ser, sabendo que eles são pecadores. Isso não é errado, nós não devemos deixar que nossos filhos vivam de qualquer forma e não lhes ensinar a obediência. Só que nós desejamos tanto uma perfeição nos nossos filhos que nós mesmos não possuímos, que tratamos eles de forma exacerbada. Tá? Então, nós exigimos dos nossos filhos, segundo o reverendo J. Adams, isso é uma verdade concreta, palpável, aquilo que nós mesmos não podemos fazer, que é uma vida perfeita. Tá? Então, eles são pecadores, nossos filhos são pecadores, e nós somos pecadores. E nós temos que ter consciência dessa nossa situação, desse nosso estado de pecadores, que ainda estamos na presença do pecado e somos passíveis a pecar. Tá? Em segundo lugar, ele diz que os filhos pecam, obviamente. Então, na mente do filho também não é diferente daquilo que passa na mente dos pais. Então, principalmente hoje, na época em que vivemos, em que os filhos, quase que por influência da mídia e dessa pós-modernidade, né, não querem estar sob a tutela dos pais. Tá? Então, querem uma independência sem serem independentes dos pais. Moram debaixo do teto dos pais e se sentem oprimidos pelos pais e querem ser independentes, mas eles não têm a própria independência, né? Que é a independência financeira, e ainda estão debaixo da tutela, sob a tutela dos pais, porque são menores. Tá? Então, existe um ditado muito interessante, né? Que diz assim, quem casa, quer casa. Então, por quê? Que a partir do momento que você se entende
como uma pessoa responsável a ponto de querer casar e assumir uma família. Então você também é uma pessoa responsável ao ponto de manter-se, tá? Só que os filhos enxergam muitas vezes os pais, por causa do primeiro ponto, né, que ele citou, como opressores, tá? E só que eles também não enxergam que, assim como os pais são pecadores, eles também são, tá? E em terceiro lugar, ele diz que os cônjuges também pecam e são falhos, porque vivem em conflitam entre si e se irritam e brigam, falam coisas muitas vezes que são desnecessárias e que magoam, mas que ainda fazem isso na frente dos filhos, tá? Então eles pecam e fazem os filhos pecarem também, ensinam o pecado aos filhos, tá? Então o reverendo Jay Adams ele vai caminhando nessa direção, e aí obviamente chegamos a outra pergunta, tá? Então eu já sei o que um lar cristão é e o que um lar cristão não é. Primeiro, o lar cristão é um lar onde vivem pessoas que são remidas, sim, mas ainda assim são pecadoras, tá? Nós somos seres humanos e ainda assim somos pecadores. E o que o lar cristão não é? Um lar cristão não é um lar perfeito, exatamente porque é um lar onde convivem juntas pessoas que são pecadoras, que ainda são suscetíveis a errar e a cair em pecado, tá? E quando há essa extrapolação, onde a pessoa pergunta, peraí, se a minha família, que é uma família cristã, age dessa forma porque somos pecadores, e que diferença há entre uma família de um descrente, tá? E aí o reverendo Jay Adams ele vai nos dar 3 elementos ou 3 distintivos que caracterizam a diferença entre uma família, um lar cristão e um lar não cristão, um lar descrente. E a primeira característica que ele fala é o seguinte, é que os crentes admitem seus pecados. Nós pegarmos aqui, eu vou abrir aqui para vocês, e vamos ler. Se você tiver com a sua Bíblia, você pode também abrir e ler. Em 1 João, no capítulo 1, do verso 8 ao 10, ele diz assim, se dissermos que não temos pecado algum, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso e Sua palavra não está em nós. Vejam a gravidade da situação. Então, em primeiro lugar, um lar crente, ele tem que ser formado por pessoas que de fato pecam, de fato erram, de fato são falhos, mas que reconhecem o seu pecado, que não dizem que não têm pecados porque são justificados por Cristo, que não cometem pecados, tá? Vou colocar dessa forma, tá? Porque nós cometemos pecados todos os dias. A segunda característica, que segundo o reverendo Jay Adams, serve como um distintivo entre uma família cristã e uma família não cristã, uma família descrente, é que os crentes sabem o que fazer com o seu pecado, né, com os seus problemas. Então, já se há uma consciência de que há falhas e o porquê que existem essas falhas. Esses crentes, eles admitem, né, não só o fato de conhecer que existem falhas, mas admitem o porquê que essas falhas existem, e a partir desse momento eles têm a quem recorrer para resolver esses problemas, tá? E não é outra coisa senão a própria palavra de Deus, tá? Então, supõe-se que um lar cristão é um lar onde Cristo é o centro dessa família, e que, uma vez que eles identificam o problema, que é o próprio pecado, então eles vão procurar auxílio na própria palavra de Deus para resolver esse problema, tá? Então é um outro distintivo que separa, o que faz distinção, né,
entre uma família de crentes, uma família cristã e uma família descrente, então um lar descrente. O terceiro distintivo que o reverendo J. Adams ele cita é que os crentes eles abandonam os seus pecados. Novamente eu vou pedir a você que abra a Bíblia em 1 João também, no capítulo 3 e verso 9, onde ele diz o seguinte, 1 João 3, verso 9, ele diz assim: aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Então supõe-se que um lar cristão, onde tem pessoas que têm consciência do seu pecado e que sabem que não devem viver em pecado, porque tem na palavra de Deus o ensino que lhes faz saber disso, né? E por meio também da influência do Espírito Santo, eles abandonam o seu pecado, tá? Enquanto uma família descrente não vai fazer diferença nenhuma para eles, porque eles não creem e ponto final. Mas aquele que tem no seu lar Cristo como centro, então ele tem que entender que ele não pode viver uma vida de pecado, porque eles agora não possuem só a natureza pecaminosa, mas o Espírito Santo que habita nele o capacita também a vencer o pecado, né? Tendo consciência disto e cumprindo os meios de graça, aquilo que a palavra de Deus nos instrui, nos exige que façamos para viver uma vida em progresso espiritual, eles abandonam os seus pecados e, consequentemente, a sua família também irá adquirir saúde espiritual e enfrentar os problemas que ocorrerem, que aparecerem, tá? Então, são esses três distintivos que o reverendo J. Adams ele nos traz como distintivos, o que separadores, né, entre uma família, um lar cristão e um lar não cristão. Na página 15, ele diz o seguinte: as pessoas que vivem no lar cristão são pecadoras, mas o Salvador, que não tem pecado, vive ali também. E olha o interessante, isso faz toda a diferença. Então, um lar onde Cristo é o centro, onde ele habita com essa família formada por pessoas que ainda pecam, então isso faz toda a diferença. O que não ocorre em um lar onde Cristo não é o centro e onde Cristo não habita, porque são pessoas que não receberam a sua graça salvadora, tá? E o que é que nós aprendemos com isso? Primeiro, nós aprendemos que, se nós ainda não tínhamos essa consciência, aprendemos que um lar cristão não é um lar perfeito. Isso porque nós somos pessoas imperfeitas. E há essa transferência da nossa imperfeição para o nosso lar, tá? E nós temos que ter consciência dessa nossa imperfeição. Porque essa consciência de que eu e o meu lar, né? Quando eu digo meu lar, as pessoas que pertencem ao meu lar, somos pessoas pecadoras, isso deve gerar em nós, né? Deve gerar em nós um sentimento onde eu possa ter mais paciência, né? E entender melhor aqueles que fazem parte da minha família, né? Porque, como eu disse anteriormente, eu vou olhar para a ofensa cometida por essa pessoa que divide o teto comigo e vou entender, não, essa pessoa está me ofendendo. Obviamente, no calor do momento, muitas vezes nós esquecemos de como nós devemos nos portar diante da situação, mas nós devemos olhar e entender que aquela pessoa está agindo daquela forma porque ela ainda é uma pessoa pecadora e que eu, tanto quanto ela, sou, e tanto quanto ela, poderia fazer pior, tá? E também nós aprendemos que há distinção entre um lar cristão e um lar descrente, tá? Por quê? Porque um lar cristão possui Cristo como centro. E isso, como o reverendo J. Adams
cita no seu livro, faz toda a diferença, tá? Então, é o que nós podemos aprender deste primeiro capítulo, de grandes verdades, e nós não vamos parar por aqui, é uma série de vídeos. Eu peço a você que, se você gostou do conteúdo, se lhe ajudou e se você acha que pode ajudar outras pessoas, que você compartilhe esse vídeo, esse conteúdo, para que por meio dele Deus possa abençoar outras famílias, tá? Então que Deus abençoe e fique com Deus.